De volta ao Conexão Potiguar, conversando hoje com o Gutenberg Costa, que é folclorista, e a gente vive um momento do folclore. Na segunda-feira é o dia do folclore, e o senhor voltou, recentemente o senhor participou do Congresso Brasileiro de Folclore em São Paulo. Queria que o senhor nos falasse sobre a participação do Potiguar neste congresso. Foi muito importante. Nós tivemos 4 pessoas. Nós tivemos o Júnior, né, um jovem, um rapaz que foi conosco, né, que está trabalhando, enveredando por essas trilhas do folclore. Nós tivemos Severino Vicente, que é o atual presidente da Comissão Norte-Grandense, eu sou o vice, e nós tivemos o Acaci, o poeta, que foi também a participar do congresso, o 15º Congresso Brasileiro de Folclore, que foi realizado em São José dos Campos, de 11 a 15 de julho. A importância é muito importante que o Estado tenha a sua representação, porque lá nós tivemos todos os estados do Brasil com representantes, né, com a sua delegação, falando de sua cultura, falando da área do folclore, né? Enfim, a gente discute, a gente troca experiências, tem lançamento de livros, eu mesmo participei com a conferência sobre as rezadeiras do Rio Grande do Norte, que é um trabalho inédito, um livro que futuramente, quem sabe, se nós tivermos apoio, esse livro sairá publicado com essa pesquisa que eu venho há mais de 15 anos, entrevistando em cada recanto do Rio Grande do Norte uma rezadeira com todo o seu mundo místico, religioso, né, que é praticamente quase que extinto, que em cidades grandes e centros não existem mais essas rezadeiras. Tem um outro trabalho que o senhor está fazendo, que é a presença feminina na literatura de cordel. Que é um mundo mais masculino. Esse trabalho sobre as mulheres na literatura de cordel é um trabalho inédito. Essa pesquisa já vem ao longo de todo o tempo, e estamos em busca só de uma parceria cultural para editar. O trabalho já está pronto. Nós coletamos cerca de 50 mulheres, desde as falecidas, desde os anos 70 até os dias de hoje, com mulheres em Mossoró, mulheres em Natal, na região do Seridó, na região do Trairi, enfim, todas as regiões do Mato Grande, trabalhando a questão da literatura de cordel. É um referencial, e nós não conhecemos outro trabalho publicado no Brasil relacionando as mulheres, que, como você disse anteriormente, é um campo que a gente normalmente conhece os homens como violeiros, homens como poetas cordelistas. É verdade. Eu queria que o senhor outra vertente, o outro lado. Bacana, será um trabalho inédito. Eu queria saber também sobre a Semana Veríssimo de Melo, que o senhor falasse sobre isso. Este ano nós estamos instituindo essa homenagem ao saudoso amigo, mestre, né, um grande folclorista nosso, Veríssimo de Melo, que se estivesse entre nós, ele estaria completando 90 anos. Então, hoje mesmo nós temos uma missa em homenagem na Catedral Velha, né, ao final da tarde, e segunda-feira nós começamos, de segunda a sexta, de 22 ao dia 25, todas as manhãs no SESC, no auditório do SESC da Cidade Alta, com palestrantes que vão falar sobre o homem e a obra de Veríssimo de Melo. Eu vou falar sobre a religiosidade dos livros de Veríssimo de Melo. Outros vão falar sobre o trabalho dele na antropologia, na culinária. Enfim, são vários debatedores com bastante importância, aberto aos estudantes, às pessoas que estão aqui nos assistindo, estarão convidados a participar a partir da Queria interromper e pedir rapidamente, nosso tempo está se exaurindo, mas que o senhor falasse também sobre a exposição do seu acervo pessoal, no que diz respeito ao folclore. Será quando essa exposição? Essa exposição será a partir das 19 horas, no dia 22, segunda-feira, que é o Dia Mundial do Folclore. Nós estaremos dispondo até o dia 15 de setembro local 2 coleções nossas particulares, que nós temos guardado há muitos anos. É uma coleção de brinquedos desde o meu tempo de infância, inclusive alguns foram utilizados por mim, brincados, né, conosco, e esses brinquedos infantis
masculino estarão disponíveis lá para esta exposição e estaremos lá também na Fundação José Augusto, na entrada, no ateliê lá da Fundação José Augusto estará disponível e uma exposição de lamparinas. Vamos expor cerca de 80 lamparinas, que também é um acervo nosso que a gente vem adquirindo ao longo do tempo nas feiras e mercados, coisa que não se usa mais hoje em dia. Perfeitamente. Gutenberg Costa, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar, lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejar sucesso e lhe parabenizar por esse trabalho que você tem feito em benefício da memória do Rio Grande do Norte, porque as coisas estão mudando muito rapidamente e aquilo que muitas vezes não se registra se perde e nós poderemos deixar órfãos os nossos netos, os nossos filhos, se não tiver pessoas como você que faz esse trabalho de registro da cultura do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado. Eu lhe agradeço mais essa oportunidade e muito mais o folclore do Rio Grande do Norte lhe será grato. Muitíssimo obrigado. Você que está nos acompanhando, não saia daí. No próximo bloco nós vamos conversar com o vereador George Câmara, que está organizando na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte um debate sobre a região metropolitana. Tema que carece sim ser discutido. No próximo bloco, o vereador do PCdoB estará no Conexão Potiguar.